Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em alguns dos textos mais íntimos, mais crus e, por que não, mais revolucionários da história antiga. E a nossa lente para isso vai ser a análise do teólogo Gerhard von Rad, para explorar as confissões secretas do profeta Jeremias. É uma jornada que, olha, muda completamente a nossa ideia do que significava ser um porta-voz de Deus. Vamos começar com uma provocação. Pensa só, e se as passagens mais poderosas de Jeremias não fossem, na verdade, sermões para o povo? E se fossem páginas de um diário secreto, super pessoal, uma conversa particular, sabe? Entre um homem e o seu Deus, cheia de dor, de dúvida e até de acusação. Tá, mas o que são exatamente essas confissões? A análise teológica mostra que elas são algo único, totalmente sem paralelo. Não é mensagem para o povo de Israel. São solilóquios, conversas de um homem sozinho direto com Deus. É aqui que o coração do profeta está ali, ó, escancarado, sem filtro nenhum, num tipo de diálogo com o divino que ninguém nunca tinha registrado antes. E aqui a gente começa a ver o grande conflito, sabe? De um lado tem o Jeremias público, o porta-voz de Deus, entregando as profecias para a nação. Do outro, o Jeremias privado, travando uma batalha interna gigantesca, revelando não uma mensagem divina, mas a própria alma atormentada. Essa dualidade, essa tensão, é a chave de tudo. Ok, vamos entrar agora no coração do paradoxo de Jeremias. Como é que aquilo que deveria ser a maior bênção da vida dele, o seu propósito divino, se torna, na verdade, o seu maior fardo, a fonte do seu sofrimento mais profundo. Porque no começo era pura alegria. Imagina ser escolhido por Deus, receber a palavra dele diretamente. Jeremias fala disso como, nossa, um deleite, a alegria do coração dele. Existiu uma honra, uma conexão que dava sentido a tudo. Só que essa mesma conexão que o elevava também o isolava de todo mundo. A mão de Deus que dava a palavra também empurrava as outras pessoas para longe. Ele virou um estranho no ninho, sabe? Cheio de uma indignação divina que ninguém mais conseguia entender. O dom virou a causa da sua solidão. E aí vem o grito direto da alma dele. Isso aqui não é filosofia, não é teologia abstrata, é dor pura. É o desespero de não entender como pode algo que veio de Deus, que deveria ser fonte de vida, se transformar numa ferida que simplesmente não cura. E é aqui que as coisas mudam de tom e ficam muito mais intensas. O lamento dele para de ser um pedido de socorro e vira, pasmem, uma acusação. Uma acusação direta, cara a cara, contra o próprio Deus. Vamos parar e pensar no peso disso. Jeremias acusa a Deus de tê-lo seduzido. E a palavra no original hebraico é forte, viu? Ela carrega um sentido de engano, de uma força que você não consegue resistir. Não é um convite gentil, é um ato de ser completamente dominado por uma força muito maior. A análise teológica deixa isso bem claro. Não tem nada de romântico aqui. O negócio é sobre poder. Jeremias está basicamente dizendo, eu fui subjugado, eu fui dominado. A vontade de Deus me atropelou e eu não tive escolha. É a confissão de alguém que está preso numa luta, que sabe que não pode vencer. E qual o resultado disso tudo? Mesmo com toda a dor, com todo mundo rindo dele, ele não consegue parar. A palavra de Deus não é uma escolha, é um fogo dentro dele. Um fogo que queima nos ossos e que ele não consegue segurar. Ele está num beco sem saída. Dói falar, mas é impossível ficar quieto. E quando a gente acha que ele chegou no fundo do poço, ele começa a cavar. A angústia dele chega num nível tão, mas tão profundo que ele se volta contra a própria existência. É nesse ponto que ele solta uma das maldições mais pesadas que a gente já viu. E não é contra os inimigos dele, não. É contra si mesmo. É contra a própria vida. Gente, é difícil até de medir o tamanho do desespero aqui. Ele está desejando que o dia em que ele nasceu simplesmente não tivesse existido, que fosse apagado do calendário. É a negação completa da própria vida, é um desejo de nunca ter sido. E do ponto de vista teológico, isso aqui é uma bomba. Porque, de acordo com o von Rad, quando ele amaldiçoa o próprio nascimento, ele está, no fundo, atacando a decisão de Deus de criá-lo. É um questionamento radical do plano divino para a vida dele. Ok, a gente foi junto com Jeremias até o fundo do abismo, mas é justamente aqui, no ponto mais escuro, que a análise de von Rad nos mostra uma virada de chave impressionante.
Essa dor toda não era um erro no percurso, era o percurso. Então fica a pergunta: isso é só a história de um homem quebrado? De um profeta que falhou? Ou será que a gente está vendo nascer algo totalmente novo? Um novo jeito de ser profeta, em que a dúvida, a dor, não são fraquezas, mas fazem parte da mensagem. A grande virada é essa. Pensa no modelo antigo, o profeta era só um megafone de Deus, um canal, mas com Jeremias isso muda. A vida interior dele, o seu bios, o seu sofrimento, as suas dúvidas, tudo isso entra na equação. De repente, a humanidade dele passa a ser parte da revelação divina. E essa é a grande sacada, a ideia central. O sofrimento de Jeremias não foi um fracasso, não foi um bug na missão. O sofrimento era a missão. Era através daquela dor que Deus estava mostrando uma nova faceta da sua relação com a humanidade. Ele inaugura um novo papel, o de mediador da dor. Ele não está mais lá no alto, só entregando uma mensagem de longe. Ele está ali, no meio da bagunça, sofrendo junto com o povo, encarnando a dor. E é essa humanidade partida dele que vira a ponte para um novo entendimento sobre o divino. E isso nos deixa com uma última reflexão. As confissões de Jeremias nos fazem perguntar: será que a fé mais autêntica não é aquela que nunca duvida, mas sim aquela que tem coragem de brigar com Deus no escuro? Aquela que grita, que acusa, que questiona, porque, no fundo, acredita que tem alguém do outro lado ouvindo,